Nos anos 90, o Senado brasileiro aprovou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o famoso INEP. Bom, se você já fez, de repente, Enem ou Enseja, você já deve ter ouvido falar. Mas afinal de contas, quem é Anísio Teixeira? Hoje você vai saber aqui nesse vídeo, tá bom? Antes de iniciar, posso te pedir um favor? Não esqueça, na confiança, tá? Já pode dar o like, já pode depois clicar no sininho para receber os próximos vídeos, se inscrever caso não seja inscrito e no final eu vou pedir para você comentar, dando a sua opinião, para também, né, valorizar a história aí de Anísio Teixeira, para que outras pessoas também possam conhecer. Então, escreve aqui, caso você não saiba dessa curiosidade, vai ser bem interessante. Bom, pessoal, é o seguinte, o Anísio Teixeira, o nome completo dele é Anísio Spínola Teixeira, e ele nasce, na verdade, no estado da Bahia, numa cidade chamada Caetité, em julho de 1900. Portanto, a data de hoje, né, que a gente está falando aqui, portanto, é há 124 anos. Portanto, pessoal, a família dele era bem interessante, tá? O pai era político e também era médico, portanto, exercia ali as duas funções, era muito conhecido na região ali que eles estavam, tá bom? Ali na cidade. E ele, o próprio Anísio, ele estudou em dois colégios que tinham alguma base religiosa, mais especificamente a base educacional dos jesuítas. Pois é, né? Se você já assistiu alguma das aulas, você entende o que eu estou falando. Então, mas por que é importante entender isso? Porque é o seguinte, ele cresce nesse ambiente religioso e depois ele acaba se tornando um professor, tá bom? E aí depois ele vai inclusive se formar em Direito no ano de 22. 22 é 1922, tá? Portanto, ele acaba indo para a área de Direito, vira professor, só que na área educacional, e depois a gente pode comprovar com os livros que ele publicou, com os livros que ele fez, e até mesmo os conflitos que ele vai ter ali durante esse processo educacional, é justamente na oposição que existia. Veja, o Anísio Teixeira, ele cresce e desenvolve a sua carreira educacional e profissional como professor e como pensador, na verdade, na área da educação, um pouco naquele conflito que existia naquela época, e existe ainda um pouco até hoje esse resquício. Ou seja, de um lado você tinha as escolas públicas voltadas para uma educação mais religiosa, ainda que no Brasil você tinha, por exemplo, pai do Brasil republicano, você tinha sempre aquele pensamento de voltar um pouquinho do pensamento religioso e tudo mais tradicional, até mesmo de afastar a laicidade, ou seja, de uma educação de não querer uma educação distante do pensamento religioso e do controle da Igreja Católica, e de um outro lado, uma educação um pouquinho mais, não queria usar o termo libertador, mas um pouquinho mais democrático, um pouquinho mais voltado por um pensamento de autocrítico e de reflexão, tá bom? Porque o termo libertador, depois isso meio que se confunde depois na Guerra Fria, depois associam isso a Paulo Freire, mas isso é posterior, tá bom? Não é até aqui, até Anísio Teixeira não, tá bom? Então tinha esse conflito de ideias. Portanto, é muito interessante pensar que justamente na formação dele, que depois ele desenvolveu justamente a formação pedagógica oposta, tá? Para a época. Tá bom? Hoje a gente sabe que em alguns aspectos até são complementares, dependendo do ponto de vista. Mas isso é assunto para outra aula. Bom, entre os anos de 24 e 28, ele foi o responsável, Anísio Teixeira, pela educação que teve no estado da Bahia, tá? Ele foi, na verdade, o cargo que ele exerceu lá era inspetor-geral de ensino. E depois, por conflitos internos, que não vem aqui ao caso, que não são interessantes aqui para o tema, ele acabou saindo ali do cargo. Depois, alguns anos depois, no ano de 35, 7 anos depois, ele acabou criando, né, a universidade que nós temos, né, a Universidade do Distrito Federal, e também ele foi secretário de Educação da Bahia em 1950. Portanto, ele teve assim um prestígio tanto na educação quanto na área política, puxando um pouquinho aquilo que o pai também fazia, tá? E ele
foi um dos pensadores também que teve depois na Universidade de Brasília no ano de 61 e também acabou sendo reitor 2 anos depois dessa mesma universidade, então em 1963. Bom, Heitor, e no Ministério da Educação? Bom, no MEC, famoso MEC, no Ministério da Educação, ele criou o CAPES, tá? E depois ele foi presidente do INEP. Portanto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, que hoje tem o nome dele, né, Anísio Teixeira, ele presidiu por 12 anos. Mais precisamente, no ano de 52 até o ano de 64, tá bom? Então, realmente ele foi. Em 64 nós tivemos algo. O que foi? A ditadura militar. E aí, quando acontece a ditadura, ele, e não só, né, e vários outros pensadores, acabaram indo para algum exílio. Ele foi para os Estados Unidos, tá? E lá, ele, mais precisamente no estado da Califórnia, ele acabou dando aulas e também depois em Colômbia, portanto nessas duas regiões. Só que, pouco tempo lá depois, ele já volta ao Brasil, tá? E ficou hora aqui, hora lá, mas quando ele volta, em 66, ele também fica como se fosse um consultor da FGV. Sim, FGV, de concursos públicos e tudo mais. Tá? Então, você vê que ele atuou em muitas frentes, em muitas áreas. Então, o que ele defendia exatamente como pensador e como educação? O que ele falava? Bom, ele, entre vários aspectos que eu podia falar, ele também defendia uma educação mais voltada, digamos assim, para o aspecto construtivista, tá? Então, aquele pensamento do aluno como autônomo, de alguém que refletia sobre aquele assunto. Veja, a educação, até então, não que isso não exista mais, não, mas era uma educação voltada à memorização e sem refletir sobre isso. Como se hoje os nossos sistemas avaliativos não fosse isso, né? Em todos os aspectos que a gente olha. Desde a primeira prova que a gente faz na escola até a última que a gente faz ao longo da vida, é sempre esse problema. Mas tudo bem. Sempre memoriza, decora e faz, mas tudo bem. Mas ele tinha um pensamento diferente disso, tá? Ele tinha um pensamento justamente voltado a um aluno como autônomo, como que ele podia, com os próprios conhecimentos que ele adquirisse, ele podia utilizar isso como uma ferramenta para a autotransformação da sua comunidade, da sua própria sociedade, ou seja, uma educação útil, uma educação que realmente fosse aplicada, tá? E ele, obviamente, defendia uma educação que fosse comum a todos. Veja, até então, no ano ali que ele nasce e posterior, nos primeiros anos ali, o Brasil vivia, e sempre viveu, né, uma educação muito elitista, voltada a uma minoria, uma educação muito diferente daqueles outros que precisavam. Se você assistiu a minha aula de História e Educação e Política Brasileira, do curso que eu tenho, você sabe do que eu estou falando, tá bom? Eu trabalhei bastante sobre isso. Então, ele apoiava mesmo uma educação que fosse bem democrática. Inclusive, ele, junto com outros 25 pensadores na época, posteriormente, assinaram, né, um documento onde falavam, né, que todas as crianças dos 7 aos 15 anos deveriam ter o mesmo ensino de educação no Brasil, coisa que na época ainda não existia. Enfim, ele atuou em várias frentes. A principal influência dele, né, é o John Dewey, que é um pedagogo americano, mas não vou falar sobre ele, né, porque senão a gente falaria sobre ele e não sobre Anísio Teixeira, mas se você quiser, depois você pode pesquisar, tá bom? E é uma educação, ele também pensava numa educação voltada para a questão democrática. Anísio Teixeira é muito conhecido também pela educação nova, que é o tipo de educação que tinha na época voltado a esses pensamentos, tá? Voltado para essa reflexão, que ela surgiu naquela época, e também defendia uma educação integral, ou seja, uma educação voltada para mais tempo, que completasse com mais competências que o aluno realmente precisasse, tá bom? Além disso, como ele contraria também aquela mentalidade do pensamento jesuítico, que teve depois, tá? Não foi só das escolas que tinham depois dos jesuítas, mas veja, a educação continuou. A educação, o pensamento da religião, mesmo depois, no período do Brasil, da política do café com leite, do coronelismo, o pensamento defendido por eles, reforçado pela Igreja Católica, existia uma aliança, né, entre os latifundiários e a Igreja. Portanto, ele contraria isso. Portanto,
Ele defendia o oposto, uma educação que não fosse elitista, uma educação que fosse pública, uma educação que fosse coletiva, uma educação que fosse gratuita e uma educação que fosse laica, ou seja, sem ligar a educação e a religião. Pois é, alguns conceitos hoje já estão bem solidificados na educação, não só brasileira, mas no mundo. Mas precisou de alguém como ele também, como elemento importante. Não é à toa que o INEP tem o nome dele, tá? E como eu disse, né, o Manifesto de 32, o Manifesto pioneiro, né, da educação nova, foi justamente aqueles 25 que assinaram e ele foi um deles. Enfim, em 71, mais precisamente no dia 11 de março, ele infelizmente faleceu no Rio de Janeiro, tá bom? Na verdade, enfim, não sei se é o caso aqui de contar, mas apenas por uma questão de curiosidade, ele era amigo de Chico Buarque, o cantor, e ele ia almoçar naquele dia na casa dele, e o Chico ficou esperando, ele não apareceu, e depois de algum tempo descobriram que ele estava no fosso do elevador, ele caiu. A princípio teve um acidente, ninguém sabe se ele foi morto. Então mas tinha uma ditadura militar na época. Mas teve a Comissão da Verdade, né, que foi instaurado anos depois, né, a Comissão Nacional da Verdade, não conseguiu ligar a morte à ditadura. Então, ou não tiveram provas, ou realmente pode ter sido um acidente, não sei, ou foi mesmo algo que a própria ditadura militar fez, também não sei, tá bom? Mas infelizmente sabemos que ele morreu. E, por curiosidade, né, ele viveu 2 ditaduras, não foi só a de 64 e a 85, ele viveu também antes, a da Era Vargas, portanto, ele passou pelas 2. E, por curiosidade também, não tem muita relevância, mas ele era amigo de Monteiro Lobato, tá bom? Então, só a título de curiosidade, fica aí. Hoje, o nome dele também é o nome de um prêmio, chamado Prêmio Anísio Teixeira, olha só você, que é a cada 5 anos, um prêmio aí para personalidades brasileiras que contribuíram de modo relevante para a pesquisa e formação no Brasil, portanto o nome é o nome dele. Além disso, existe a Casa Anísio Teixeira, que fica na Bahia, no estado que ele nasceu, tá bom? Que é uma casa aí voltada para a promoção cultural e educacional na região, tá bom? Ele fez vários livros bem interessantes, bem diretos, e sugiro que você leia. Realmente são livros, inclusive, que deviam ser mais valorizados, muito mais do que outros aí na educação brasileira, tá? Então, dá uma olhada se você quiser. Eu vou sugerir aqui alguns e fica aí a título de curiosidade se você se interessar. A Educação e a Crise Brasileira, A Educação e o Mundo, Educação para a Democracia, que afinal era o foco dele, e A Educação Não é um Privilégio. Então você vê pelos títulos exatamente como ele pensava, né? Então é mesmo bem interessante. Portanto, pessoal, esse foi um dos maiores educadores do Brasil, Anísio Teixeira, e fica aqui para vocês conhecerem um pouquinho da história. E você já conhecia ele? Fala um pouquinho na descrição o que você achou sobre ele. Não esquece também de dar o like, se inscrever, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato diretamente comigo e pode escrever aqui embaixo nos comentários, tá bom? Próximo vídeo que vamos ter aqui no canal, eu vou falar como que funciona a educação no Japão. Exatamente. Você sabe como é que funciona a educação japonesa? Não? Você vai saber no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, por ter assistido e nos vemos em nosso próximo. Caso você se interesse, não esqueça, na descrição desse vídeo há 2 cursos bem interessantes. Um deles voltado sobre aprendendo a estudar, que vai te ensinar vários métodos voltados aí para os seus processos educacionais, e o outro, História e Educação e Política Brasileira, fazendo a ligação, né, da educação e da política ao longo do processo educacional. Tenho certeza que você vai gostar dos 2 cursos. Dá uma olhada também, os links estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos em nosso próximo. Um forte abraço e até mais.